Olha, nesse vídeo aqui eu vou comentar sobre algumas ações que estão muito baratas, descontadas de acordo com o meu método e que além disso despencaram, derreteram recentemente e estão sendo vendidas hoje a uma fração do que elas eram vendidas poucos meses atrás. Se isso parece interessante, deixa o dedo no like aqui e presta atenção enquanto eu comento a primeira ação aqui, que é a Wiz Corretora de Seguros, de código WIZC3. A Wiz é basicamente uma corretora completa de seguros, especializada em Bank Assurance, né, segundo palavras dela mesma, e também distribui consórcio e crédito. Tem 49 anos de mercado, 12 unidades de negócio, 1.700 colaboradores e tem unidades de negócios com outras empresas, como por exemplo o Banco BMG, o Banco BRB, Polishop, Banco Inter e aí por diante. A Wiz ela basicamente caiu 32,60% nos últimos 12 meses. Inclusive ela caiu bastante quando ela fez um anúncio sobre dividendos, puxando uma assembleia para diminuir os dividendos obrigatórios de 50% para 25% do lucro líquido. Ou seja, aí ela alterou para baixo o payout e os investidores não gostaram muito disso. Mas por que ela está barata, Ramiro? Basicamente por conta de um negócio chamado Earning Yield, que no caso da Wiz está em 20,64%, a tornando a quinta ação mais barata da bolsa nesse mês. E aí uma grande pergunta é, uma ação que despencou, que derreteu, ela vai subir? Em outras palavras, tá? Você por acaso pensa em comprar uma ação só porque ela caiu? E se sim, não me leva a mal, vou te contar até com uma história minha, né? Sem eu querer apontar dedo aí pra ti, mas essa foi uma cagada que eu já fiz algumas vezes na minha vida. Eu me lembro quando eu tinha 18 anos, era 17 anos, quase foi ano 18, que eu comprei ações da Milk 11, porque eu vi os gráficos da Milk 11, que era a Parmalat, conhecia a empresa, né? Era consumidor lá dos produtos da Parmalat. E aí eu vi que as ações tinham despencado na crise de 2008, estavam subindo um pouquinho, mas estavam muito distante de onde ela estava poucos anos antes. Falando aqui do mês de janeiro de 2010. E aí eu comprei as ações da Milk 11 com todo o meu dinheiro, que felizmente era muito pouco, e eu tomei um ferro danado, nunca mais voltou para o patamar que ela estava. E eu vejo que muitos investidores gostam de investir em ações só porque estão caindo. Se interessaram aí por IRB porque IRB começou a despencar, gostam de Via Varejo porque está despencando e vários outros exemplos. Só que o grande ponto é que nem sempre uma ação volta por quanto ela estava valendo antes. Eu fiz um estudo no final do ano de 2021 em que eu olhava para ações com pior desempenho em 2020, que são essas da tela, e comparava com o desempenho delas ao longo do ano de 2021. E pode ver que a maioria continuava caindo e caindo bastante. O caso aí da Tecnisa, o caso da Helbor, o caso da IRB, Lelis Blanc, Saraiva, Cogna, etc. E se a gente fosse olhar para as ações que mais tinham subido no ano anterior, algumas continuavam subindo. Que era o caso aí da Taurus, da Unipar naquela época, da Marfrig naquela época, a Dexus, Eternit. Enfim, existe um fator, característica que explica em parte o retorno das ações, que é o fator de momento, que diz justamente isso. É uma ação que vem tendo um resultado muito bom, que está num bom momento, tem mais probabilidade de seguir no bom momento do que uma ação que vem num mau momento, vem despencando, virar para um bom momento. Isso pode ser assunto para outro vídeo. E o ponto aqui é, não compra uma ação só porque ela caiu. E você pode pensar, poxa, então por que esse vídeo? É porque as ações estão baratas, né? Como é o caso da Positivo. A Positivo é uma empresa do grupo Positivo, que produz aí computadores, celulares, tablets, servidores, dispositivos para casas, escritórios inteligentes, e que basicamente vem caindo mais de 40% nos últimos 12 meses, mas ainda assim tem um alto earning yield, né? O earning yield aí está na faixa dos 18,5%, ficando ali perto do top 10 ações mais baratas da bolsa. Ou seja, mesmo caindo, ela está barata, ou até, talvez, porque caiu, ela ficou mais barata. E aí se você pense, poxa, Ramiro, mas investir em tecnologia do Brasil? Por que não investe então em Apple, Microsoft, Nvidia? Enfim, essa dúvida ela é respondida com o pragmatismo de quem investe com uma estratégia. Por trás de uma ação barata, como a Wiz, como a Positivo, existem dezenas de fatores negativos. Existe uma expectativa do mercado negativo. A empresa não fica barata à toa. Os players do mercado, eles não são pessoas burras, né? Eles sabem o que está acontecendo com a empresa. Só que a grande tese das ações baratas é que eles exageram na precificação. É, por exemplo, o caso aí de Petrobras, que há anos vem sendo muito impopular, né? Desde ali do período eleitoral, 2022, hoje também é muito impopular, e subiu pra caramba desde lá. Quer dizer, o mercado exagerou no valor de Petrobras, deixou ela muito barata e quem teve ela nesses 2 anos ganhou muito dinheiro. Agora, o grande ponto é como fazer para selecionar ações. Eu acredito que para você saber quais ações selecionar, você precisa de um método. E que todo bom método tem que ter 3 coisas. Primeiro, lógico, tem que entender quais ações comprar e esse entendimento tem que fazer sentido, né? Não pode ser, vou comprar as ações que começam, sei lá, com a letra do meu nome.
Não faz nenhum sentido. Tem que ter lógica. Depois, você tem que ter convicção na estratégia, que é muito importante, porque nenhuma estratégia vai bem o tempo inteiro. Então, a estratégia que você for seguir, você tem que entender que ela não vai bem muitas vezes. Ela não vai bem por períodos de 12, 24, 36, 60 meses seguidos, e você só vai seguir seguindo ela se você tiver convicção. Então, você tem que compreender bem, detalhadamente, ou ter um profissional do teu lado para te ajudar a ter convicção naquilo que tu está fazendo. Convicção é essencial. É um exemplo da importância da convicção, tá? Esse gráfico aí, na tela, compara o Ibovespa com a minha estratégia, né? Nosso fundo de investimentos de ações que nossos clientes de Wealth investem. Você pode ver que de 2022 até setembro de 2023, a estratégia foi pior que o Ibovespa na maior parte desse período, com pouquinhos dias de diferença. Parece um horror, parece difícil seguir ela depois de um ano tão ruim quanto foi 2022. Tecnicamente, nos últimos 6 meses a estratégia está melhor do que o Ibovespa, nos últimos 12 meses ela já está bem melhor e desde o início, desde que a nossa cota é pública, ela já abriu uma grande diferença sobre o Ibovespa e diferentemente do que eu te mostrei agora há pouco, na maior parte do tempo a estratégia rendeu mais do que o Ibovespa, tendo rendido aí praticamente o dobro nesse período. Só manteve ela quem tem convicção. E se olhar para um período um pouco maior, posso comparar aí o resultado do nosso cliente mais antigo com o Ibovespa, e o resultado dele foi muito melhor. A carteira dele rendeu 350%, enquanto o Ibovespa rendeu 100% no mesmo período. Mas ele só se manteve fiel à estratégia por causa da convicção. Enfim, o terceiro ponto é que você consiga testar o resultado da estratégia, né? Consiga fazer um backtest com as regras dela e ver se ela teria performado bem. Isso aqui só é possível quando você segue uma estratégia sistemática de investimentos. Todas as do Clube do Valor são sistemáticas, ou seja, são baseadas apenas em números, são totalmente matemáticas. Então é isso que eu defendo que uma estratégia tenha que ter. Não defendo a minha, mas sim uma estratégia que tenha convicção, que tenha lógica, que você consiga testar. Dito isso, se você quiser conhecer a minha estratégia no detalhe, eu não vou falar sobre ela agora, mas eu escrevi um e-book gratuito que está à disposição para o teu download nesse botão aqui. Tá? Só para dar nesse botão, primeiro link na descrição, você pode conhecer melhor a estratégia e 10 ações baratas hoje. Quando comentar sobre a terceira ação que despencou, essa aqui caiu mais de 60%, que são as ações da Aeres, de código AERE3. A Aeres Indústria e Comércio de Equipamentos para Geração de Energia atua no ramo de construção e comercialização de pás de rotores para turbinas de geração de energia eólica. Enfim, a Aeres estava aí numa discussão se teria um follow-on ou não de ações, o mercado não gostou muito disso. Lá está ela, né, com 16,85% de earning yield, na 17ª colocação da lista das ações mais baratas da bolsa. A estratégia que eu uso para investir, que eu tenho a lógica, tenho convicção, tenho os tetos. Como eu falei, uma estratégia sistematizada, automatizada, e como eu não falei, a estratégia foi inspirada nesse livro aqui, o The Little Book That Beats the Market. A forma mágica de Joe Greenblatt aqui no Brasil, que você pode investir de acordo com essa estratégia de duas formas. Uma aprendendo de forma gratuita, como por exemplo no e-book que eu mencionei há pouco, que está no primeiro link na descrição. E a segunda é se tornando cliente aqui de Wealth do Clube do Valor, que são os nossos serviços de gestão e consultoria, em que a gente monta toda a tua carteira, com a tua compreensão sobre o que a gente está fazendo e por quê. Ou seja, que a gente está do teu lado para desenhar um plano de investimentos e te ajudar a implementar esse plano. Além disso, está do teu lado todos os meses, a cada novo aporte, dizendo onde investir. A cada rebalanceamento trimestral, te dizendo o que vender e o que comprar. Enfim, que a gente vai estar do teu lado para te ajudar a investir muito bem. E o legal é que o relacionamento aqui que a gente tem com os nossos clientes, ele começa de forma totalmente gratuita. Eu não me refiro nem a esse vídeo aqui, que é gratuito, você está assistindo agora, mas sim a uma sessão estratégica de diagnóstico personalizado de carteira. E sim, eu consegui algumas vagas aqui para vocês, estão assistindo esse vídeo aqui, para que vocês façam uma sessão personalizada de diagnóstico de carteira. E se você quiser, a gente vai fazer uma proposta para que a gente implemente sua nova estratégia. Por isso, como eu comentei, esse relacionamento profissional começa de forma gratuita. Se você quiser agendar a sua sessão de diagnóstico personalizado de carteira, aperta nesse botão aqui e preenche um rápido formulário. Se você tiver mais de 500 mil para investir, ou seja, 500 mil, 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, a gente vai te contatar o quanto antes para agendar uma conversa. E aí, por fim, a quarta ação barata que despencou é de uma empresa que atua aí no setor de mineração. É uma empresa que, inclusive, eu fiz um vídeo na semana passada, está sendo aí muito indicada por muitas pessoas, mas que, queira ou não, tem uma correlação clara com o minério de ferro. O que aí contribuiu para que ela caísse mais de 23% só nesse ano. Mas ainda assim, mesmo com esta queda, ou até por causa dessa queda, essa ação continua com alto earning yield de 18,89%. E eu estou falando aqui das ações da
trabalho. Se você conheceu 4 ações baratas, no e-book gratuito que eu comentei agora há pouco, você conhece mais 6 e conhece bem a estratégia. E se você quiser entender melhor como a gente investe para os nossos clientes de wealth, deixei o replay por tempo limitado de uma live que eu fiz ontem, ensinando a nossa estratégia. A live se chama Maior Transferência de Riqueza da História. Eu vou deixar o link aqui. Grande abraço e até mais.